Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Podemos até ler todo o capítulo, mas a mensagem estará baseada nos versículos de 1 até 8. Segundo livro de Samuel 9, 1 a 8. O título que nós encontramos aqui, na versão revista e atualizada, é a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E diz assim a palavra de Deus: disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? E aí o registro diz: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, que era filho de Saul, a Davi, inclinou-se Mefibosete, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? E aí o texto continua, só para a gente entender melhor o contexto. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto, uma vez que, comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Oremos. Senhor Deus, abençoa o nosso coração, abre, Senhor, o nosso entendimento, a começar em mim, que Tu fales, ó Deus, aos nossos corações, ó Deus Espírito, ilumina as nossas mentes, para que sejamos edificados, alimentados pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Oramos em nome de Jesus, o Verbo se fez carne, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nós falamos em justiça, em corrigir erros, acertar as coisas. Algumas formas de justiça a gente pode reconhecer. Notadamente no direito a gente trabalha com isso, com essas ideias, esses conceitos. Existe, por exemplo, a justiça punitiva. Ela visa simplesmente a punir, a aplicar a sanção, o castigo. É muito estranha até, porque ela visando só punir, nem sempre está
fazendo justiça a rigor. Mas é uma forma de ver a justiça. Existe a justiça retributiva, que é mais ou menos aquela que busca sempre o equilíbrio, a igualar as coisas, a nivelar os dois pratos da balança. Se tomou, deve devolver. Se recebeu devidamente, deve devolver. Se foi de alguém tirado, é preciso que alguém devolva a esse de quem foi tirado. Existem várias ideias de justiça. Os conceitos mais antigos, como o Diogo-Ulpiano, tem outras ideias mais modernas, mas existe uma justiça muito interessante, que é a que ocorre aqui nessa passagem, que é a justiça restitutiva. É aquela que, além do acerto moral das coisas, das declarações de perdão, etc., envolve também o trazer as coisas ou conduzir os fatos, indenizar ou neutralizar os danos por meio da restituição. E restituição é uma palavra muito esquecida, infelizmente, até no nosso meio cristão, porque a gente encontra situações, não raramente, em que a ideia é de que, se nós confessarmos que nós fomos injustos ou fizemos algo que machucou alguém, basta isso. Se nós reconhecemos o erro, pedimos desculpas à pessoa e perdão a Deus, está tudo resolvido. Quando, às vezes, a nossa conduta, ela causou danos que o mero pedido de perdão, por mais que satisfaça, não restitui. Então, a ideia da restituição aqui, e notadamente da graça restitutiva, graça a favor imerecido. Misericórdia é não aplicar o castigo que é merecido. Misericórdia é a ação de Deus que não deixa de aplicar a justiça sobre nós, sobre mim, sobre ti, mas isso não foi gratuitamente, foi porque Jesus, no dia da cruz do Calvário, recebeu as nossas culpas, como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz, já que quando somos castigados, lembra quando a mãe da gente queria, vou te pagar, vou te dar um couro e tal, e aí era uma angústia até aquela hora, né? Mas quando depois que vinha aquele momento, se fosse com chinelo, fosse com puxão de orelha, fosse com beliscão, fosse com bainha de facão no Nordeste, cinta, o que fosse, depois que passava aquele momento, o coração da gente ficava assim, ufa, né? Perdoado, estou perdoado, passou, né? Como a Deus, o mundo amor tem lá um ruína, diz, perdoado, estou perdoado, justificados, pois, mediante o Senhor, nós temos paz com Deus, né? Mediante a fé em Jesus, nós temos paz com Deus. Mas, irmãos, se a graça é de graça, não se obtém por trabalho, por pagamento, nós temos também que pensar na restituição. Foi o que aconteceu aqui, essa altura da vida, e se nós voltarmos só um pouco, lá pelo capítulo 7, a gente tem, desse mesmo livro de Samuel, a gente tem aqui, um pouco antes, do capítulo 5, Davi é ungido rei de Israel. Depois desse capítulo 5, Davi é ungido rei de todo Israel. Davi conquista Sião, o reinado de Davi foi reconhecido por Irão, que era rei de Tiro. Os filhos de Davi nascem em Jerusalém, derrota os filisteus, traz a arca para Jerusalém. E o Senhor faz no capítulo 7 uma aliança com Davi. Depois, capítulo 8, narra diversas vitórias de Davi, conforme o livro das Crônicas, 18 a 13 também relata. O final do capítulo 8 fala dos oficiais de Davi. E então podemos dizer que Davi já se tornara rei de todo Israel, já havia vencido muitas batalhas, havia conquistado muitas nações, adquirido a fama que se espalhava de quase um império, se não um imperador, mas de um rei muito respeitado, um rei vitorioso. E, meus amados irmãos, um dos grandes conquistadores de sua época, já estaria, humanamente falando, satisfeito com tudo que realizara até então. Mas agora Davi procura fazer algo que politicamente poderia não ser muito bom para ele,
ou lhe causar sérios problemas, que era favorecer um membro da família de um terrível inimigo que ele tivera, que é o rei Saul, que por pouco não o matou, que o odiava profundamente, que tinha medo de que ele assumisse um dia o rei de Israel, como efetivamente viria a assumir, e a essa altura já era o rei de todo Israel. Mas o que fica parecendo aqui para alguns que pudessem imaginar que Davi estava cometendo um erro ao cuidar de descendentes de Saul, lembrando de descendentes do seu maior inimigo, todavia o que vai aparecer aqui e fica registrado na palavra de Deus, segundo esse capítulo 9 do segundo livro de Samuel, é uma bela lição de graça e de restituição. Vamos acompanhar um pouco o desenrolar desta bela história. Disse Davi, perguntando, né, resta ainda, porventura, eu já fiz de tudo para descobrir, mas porventura, por acaso, porventura, alguém ainda na casa de Saul, para que use de bondade para com tal pessoa, por amor de Jonatas, seu filho, grande amigo de Davi, Jonatas, né, da mocidade? Então, eu quero fazer bem a todos da família de Saul, pelo meu amor ao Jonatas, meu grande amigo, amigo do coração, como João era amigo de Jesus, Jonatas amigo de Davi. E havia ali um servo, Ziba, foi chamado, e ele pergunta, mais ou menos pergunta, é interessante que no versículo 3, a pergunta de Davi, ela vem qualificada, porque se no versículo 1 ele diz assim, para que eu use de bondade para com ele, eu quero usar de bondade para com esse descendente de Saul, que ainda não foi contemplado com esse novo reino, esse novo estilo de reinar. Disse o rei a Ziba, não resta ainda alguém da casa de Saul, olhem só como muda, para que eu use da bondade de Deus para com ele. Versículo 8 fala para que eu haja com bondade, mas aqui ele já fala da bondade de Deus, porque Deus é quem usa os seus servos, Deus é quem nos faz, meus irmãos, é quem nos capacita a fazer coisas boas. Por isso que Lutero, do hino da Reforma, diz, a força do homem nada faz, sozinho está perdido, né? Está perdido. Nossos melhores esforços não passam de trapos de imundície, diz a Bíblia. Então, de fato, quando nós fazemos atos de bondade, atos de justiça, o louvor e a honra devem ser totalmente e exclusivamente de Deus, porque Ele é quem nos faz andar, como lemos há pouco na passagem, antes do momento de contrição, a expressão, andamos em novidade de vida. Andamos em novidade de vida, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. A vontade é modificada. O interesse principal tem que mudar. É bem verdade que ainda antes da volta de Jesus, novo céu e nova terra, nós ainda muitas vezes somos tentados a fazer prevalecer a nossa vontade doentia, meio enfermiça, embora já tendo Deus morando em nosso coração, Deus Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, mas nós precisamos então saber que a nossa bondade, ou qualquer bondade que os filhos de Deus agem, ou façam, ou realizem, me perdoem a conjugação errada aqui, é por força da ação de Deus em nós. Então, nesse momento nós vemos Davi perguntando, ainda alguém da casa de Saul, para que eu lhe possa fazer o bem, ou para que eu pratique, ponha em prática a bondade de Deus, para que eu use da bondade de Deus para com ele. Davi está dizendo assim, Deus foi bondoso para comigo, me trazendo até o reino, até o cargo de rei. Isso é a bondade de Deus. Ele deve ter se lembrado até daquele momento em que chega lá o profeta, né? E pergunta, cadê os filhos? É daqui que vai sair. Cadê? E vieram o pai, né? Olha, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, isso e naquilo. E ele olha assim, realmente, humanamente falando, até, gosto aqui, excelentes. Mas não são esses, não. Tem mais alguém? Tem sim, tem um menino que está lá cuidando das ovelhas, mas
adolescente, um jovenzinho, né? No entanto, olha como nós vemos as coisas, como Deus as vê tão diferente, né? E aí trouxeram Davi, e quando o jovenzinho Davi aparece, e fica com a impressão de que os olhos de Natan, o profeta, eles brilham, né? O Espírito Santo, é esse, sim, é esse. E realmente é Davi. Mas Davi não é orgulhoso e diz assim, não, eu faço e aconteça porque eu sou bom. Não, aquele mesmo menino que se dispôs a lutar com o gigante Golias, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. A bondade é de Deus. Há coisas a serem corrigidas, serem acertadas. Há pessoas que estão sofrendo, porque aqueles que têm chegado a certos postos, aos quais Deus os alça, os ergue, os acende, ascender, verbo subir aí, os coloca, é para que eles ajam para a glória de Deus. E Davi faz isso aqui, quando ele, então, ouve que há alguém da família de Saul que está sendo injustiçado. A Bíblia não conta o porquê Mefibosete, que nome diferente, né? Mefibosete estava esquecido lá, não tinha recebido nada da herança de Saul. Provavelmente já não sabe porque era aleijado, porque era os pés tortos e andava todo esquisitamente. Será que era por isso que tinham deixado, né? Como se fosse um farrapo humano? Nós não sabemos. Mas o certo é que havia uma injustiça ali. E nesse momento nós temos um servo de Deus que vai ser trago esse homem. E aí é trazido o Mefibosete da casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então mandou o rei Davi, versículo 5, trazê-lo de Lodebar. Aqui andando ele dificilmente viria, né? Com suas limitações físicas, da casa de Maquir. E vindo Mefibosete, que era filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, sabe que é o rei. Mefibosete, bem instruído, se inclina, e Davi o trata como deveria, no seu coração, segundo Deus demonstrava, ser tratada aquela pessoa, que era injustiçada, que tinha sido esquecida dentro da distribuição dos bens hereditários de Saul e de Jonatas. Isso não é, meus irmãos, pregação de evangelho social. Longe de nós essa distorção da fé cristã, que a teologia da libertação e outras aberrações tem por aí. Estamos falando de correções, de justiça, que tem que começar pelos crentes. Porque se nós que temos o Espírito Santo no nosso coração, nós que temos a verdade de Deus, nós não formos também justos, e não olharmos dentro das nossas relações, passando por mim, pessoais, profissionais, familiares, se a gente não procurar fazer as coisas mais corretas, demonstrando que há um Deus em nós, e que nós somos novas criaturas, e que nós somos tirados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Nós estávamos atolados, afundando num poço de lama e perdição, que fomos tirados ali, nossos pés foram colocados sobre a rocha, a pedra de esquina de Jesus Cristo. E isso é por isso que nós temos nos nossos lábios um novo cântico, Salmo 40, né? Esperei confiantemente do Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e me transformou. Por isso eu canto ao Senhor. Cantar e agir e fazer diferente. Davi faz isso aqui, meus irmãos. A graça não tem base em merecimento. Graça, favor e merecido. Mas que bom saber que a graça procura a ovelha que se perdeu. A graça procura a ovelha desgarrada pelos montes e até além dos montes. Nenhuma pessoa merece, nenhum filho de Adão, nenhum descendente de Adão merece a salvação. No entanto, pela graça de Deus, nós somos salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. As obras que salvam são as obras de Deus. A obra do Pai, do Deus da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. O Messias que vem e
morre em nosso lugar, como na semana passada, certamente, muitos nós ouvimos sobre isso, a morte de Cristo, a sua ressurreição, e o Espírito Santo que aplica essa obra em nosso coração, para que sejamos novas criaturas, é pela graça. Então, Davi sabe que Mefibosete não tem como vir, manda buscar, isso é graça, assim como Deus sabia desde a eternidade que nós não poderíamos mortos em nossos delitos e pecados, como Efésios 2 diz, né? Que Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Deus mandou Jesus para que descendo as escadarias da graça viesse até nós e agora morresse em nosso lugar, pagasse a nossa culpa, morresse Ele, o justo, por nós injustos, e na aplicação da sua justiça às nossas vidas, na propiciação pelos nossos pecados, pudéssemos ser perdoados por Deus e assim admitidos na presença de Deus. Isso é a ação de Deus. Mefibosete não poderia ir à casa do rei. Mefibosete não poderia dizer: mas eu sou descendente de Saul, sou filho de Jonatas, rei Davi, majestade, Jonatas foi seu amigo. Não, ele não tem como fazer isso. Ninguém daria ouvidos a ele. Mas quando Deus tocou no coração de Davi, faça as coisas certas, seja um rei justo e comece a justiça pela sua casa. Imagine se você, rei Davi, for cobrar justiça dos outros reinos, ou dos seus súditos, ou dos parceiros, ou em negócio que fosse, mas assim, o Senhor, nem que eu morra para dizer isso, o Senhor que tem parentes, tem amigos passando fome, injustiçados, vem falar justiça para mim. Não, Davi faz o que deve ser feito. Há momentos em que nós não podemos transferir as nossas responsabilidades. Quase nunca devemos fazer isso. Quase nunca, a não ser que haja um motivo para isso. Não é essa responsabilidade, é minha, mas tem o meu sócio aqui, é solidário. Há uma solidariedade, nós dois, ou eu, ou você, ou os dois. Nessas circunstâncias, às vezes isso cabe, mas normalmente não. Cada um dá conta da sua vida. Davi sabe disso e ele é zeloso. Manda que busquem Mefibosete. E foram buscar. E quando chega, versículo 7, o Mefibosete chega, como qualquer pessoa ficaria diante de uma grande autoridade, da maior autoridade, digamos assim, né? Abaixo de Deus, que é o rei, constituído por Deus. E ele fica todo, se inclina, de novo se prostra com o rosto em terra. E eles aqui teu servo. Então ele disse a Davi, para tranquilizar Mefibosete: não temas. Vocês sabiam que essa é uma das expressões mais presentes na Bíblia? Existem 366 passagens bíblicas, não temas, não temais. Ou seja, até no ano bissexto tem uma, né? Naquele dia ali, em que o mês de fevereiro tem 29 dias, tem não temas ou não temais. Para quê? Para a gente ser ousado, corajoso, precipitado? Não, para que nós confiemos em Deus. Como o salmista diz: porque o Senhor é meu pastor, eu de nada terei falta. Versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Eu sou corajoso? Não, porque tu estás comigo. Porque o Senhor não me abandona, tu me guias sempre. E aí ele diz também aqui: não temas, porque, Mefibosete, eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. O que eu faria com Jonatas, eu faço com você. Mas um aleijado na mesa real, uma pessoa que ninguém quer na sua casa, ué, não é assim que Deus faz conosco? Quem é melhor que Mefibosete, humanamente falando? Todos nós, espiritualmente falando, somos como ele, não temos condições com nossos pés tortos de dar um passo para chegar perto de Deus. Por isso que ele vem até nós, na pessoa de Jesus. Por isso que ele vem até nós, se faz nosso Salvador. Louvado seja sempre o nosso Deus, por tão grande bondade em cuidar de nós. Humildemente ele chega e recebe essas notícias tão boas do rei, né? Olha,
Não temas, não precisa ficar com medo. Eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. Então, não precisa temer, você será tratado com a bondade justa bondade do rei, e você vai ser restituído. Então, não temos a genérica, mas você será tratado com bondade, você receberá o que é teu por direito hereditário aqui, e a notícia agora que é particular. Aqui não é questão de direito, de vínculo sanguíneo com Jonatas, com Saul, a questão agora aqui é outra. Eu quero você, Mefibosete, na minha mesa. Você vai sentar-se na mesa, onde sentam os reis, quando vêm, as várias autoridades, as pessoas que são honradas. Não é para qualquer um estar na mesa do rei, pois você estará sempre. Não é o que o salmista diz? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, de maneira que o meu cálice transborda. Ah, que coisa linda é o cuidado de Deus por nós, meus irmãos. Ah, como nós precisamos ser mais gratos a Deus por tão grande salvação, sem mérito nenhum nosso. Absoluta necessidade, mas também absoluta incapacidade de fazer algo por nós mesmos. E Deus vem, o Deus, como diz Franz Schaeffer, o Deus que intervém, Deus que age. Não temas, porque usarei de bondade contigo, ou porque usarei contigo de beneficência, misericórdia. Nesse caso, misericórdia é não ver a condição da pessoa e ajudá-la, e graça também, né? Mas, porque não no sentido de ser punido, porque não havia porquê, ao contrário. Enquanto a graça, irmãos, é o atributo de Deus pelo qual Ele concede ao pecador o que ele não merece, a misericórdia é o atributo pelo qual Ele retém o que o pecado merece. Há muitos, talvez Mefibosete deveria estar morto, esquecido, afastado, proscrito, alienado da sociedade, mas para o rei não. Nesse momento, de certo modo, Davi representa Deus na sua misericórdia, na sua graça, né? Quando o pecador chega diante de Deus, trazido pelo Espírito Santo, verdadeiramente arrependido, Deus, então, o agracia com a sua misericórdia, perdoando a sua dívida, que foi paga por Jesus Cristo. Porque a misericórdia ou as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. Elas não têm fim, mas se renovam a cada amanhecer, como nós lemos lá em Lamentações. Diz também Davi a Mefibosete: restituirei os teus bens. Neto de Saul perdeu sua condição hereditária por causa dos desatinos do seu avô, porque tem isso também, né? Saul fez tantos males que acabou dissipando muitos bens e empobrecendo o quinhão da sua família, por assim dizer. O que é restituir? Restituir é devolver uma condição perdida. A humanidade perdeu sua condição de dignidade, de imagem perfeita, vamos dizer assim, né? Do que Deus fez, não cópia de Deus em seus atributos. Adão não era igual a Deus, mas continha ou tinha em si a imagem e a semelhança de Deus. Por exemplo, Deus é um ser inteligente, o sumo ser inteligente. Os homens, os seres humanos, nós, homens e mulheres, somos racionais. Deus é um ser emocional, sim. Deus se alegra. O Senhor tem não sensações de pecado, mas os sentimentos de misericórdia, de sofrer. O Senhor Jesus, por exemplo, se compadece de Jerusalém, de Corazim, como nós vemos ali. E nós nascemos com essa capacidade também. Nós temos espiritualidade, não somos como a planta, um animal irracional. Nós somos, além da vida física gerada do pó, como Deus fez, nós temos também a espiritualidade. Por isso que em Eclesiastes fala: lembra-te do teu Criador,
nos dias da tua mocidade. Antes que se rompa, usando metáforas para a morte, antes que se rompa o fio de prata, antes que se despedace o copo de ouro, antes que uma série de coisas aconteçam, antes que o pó do corpo volte ao pó que o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Mas o espírito não vai ser destruído com a terra, com a cremação, com o conhecimento do sepultamento na terra, não. Ele volta para Deus que o deu. É por isso que nós devemos ter gratidão a Deus, saber que o Senhor é quem cuida de nós. E Davi teve esta percepção, certamente iluminado por Deus, para fazer justiça ali, para dar exemplo, para tirar a possibilidade até de ser acusado de ser um rei injusto, um rei que se comparazia ou tinha prazer em ver pessoas extremamente necessitadas, como era o caso de Mefibosete, sem receber a bênção do cuidado. E ele vai dizer então: tu de contínuo ou continuamente sempre comerás pão à minha mesa. Então, uma coisa boa, você não precisa mais se preocupar com o seu sustento, você vai ser alimentado, né, com o que há aqui no reino. Foi isso que Jesus veio fazer. Eu sou o pão da vida. Quem comer o pão que eu der jamais terá fome. Quem beber da água que eu der jamais terá sede. Vossos pais, lá em João 6, comeram do maná que caiu do céu e morreram. Mas quem comer o pão da vida, esse jamais terá fome espiritual. Assim também, meus irmãos, aquele que foi chamado à salvação nunca mais vai se preocupar em manter a salvação. Claro, a gente tem, como foi bem dito aqui também, em certo momento do culto, nós temos que viver em harmonia com a obra maravilhosa de Deus. Nós não temos como preservar a nossa salvação. Mas uma coisa é certa: os salvos precisam viver como salvos. Os que têm fé em Jesus têm que mostrar as suas obras, não para comprovar que têm fé, mas como naturalmente a fé em Deus, ela se constitui, ela se materializa numa vida de benfeitoria, uma vida de solidariedade, uma vida de cuidados, uma vida de renúncia daquilo que é pecado e nos separa de Deus. Certamente é preciso que nós pensemos nisso. Como é que nós temos andado diante de Deus? O que é que nós temos feito com as dádivas que Deus nos tem concedido tão misericordiosamente? E então nós vamos chegando aqui a ver essa obra maravilhosa de Davi, que se lembrou e não desprezou quaisquer descendentes de Saul, a despeito ou apesar de ter sido ele um adversário tão duro, um inimigo figadal, aquele fígado, da amargura, aquele que odiava Davi. E Davi tocando lira para ele dormir, e certo dia joga a lança para matar Davi, de tanto ódio, tanta ira. Mas Davi não vai levar isso para prejudicar os seus descendentes. Nesse dia, contado aqui pelo livro de Samuel, como cronista aqui, ele se lembrou de corrigir as injustiças porventura feitas ali. E sabia que poderia ser que tivesse mais alguém a quem ele não conhecia, de quem ele não tinha ouvido falar, e precisava passar por uma restituição. E deu essa ordem, e apareceu Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Então ele fez isso. E é interessante como Mefibosete se humilha, né? Ele fala: eis aqui teu servo, sou teu servo, não sei como vou poder te servir, mas eu sou teu servo. Então, e no versículo 8, quando ele ouve essa sentença maravilhosa, então ele disse a Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se vendou Mefibosete e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Não está exagerando na humildade, não.
está exagerando. Porque eles estão falando como ele se sente. Alguém que não teria como fazer grande coisa pelo rei. Sabe disso? Assim como nós, irmãos, não temos como fazer grandes coisas por nós mesmos para Deus. Ah, coisa boa, né? Ouvir a Agatha tocando ali, piano, né? Tão lindo. Ver o menino Gilberto ali tocando sax. Ver a menina cantando tão lindamente. Outro menino tocando violão. E cada um de vocês fazendo algo na igreja, cada um do seu jeito, com qualidade. Adriano lá em cima, né? Ligado, plugado em tudo para não deixar que as projeções saiam incorretas. Cada um fazendo o seu melhor. Mas olha, é Deus que nos dá essa capacidade. É privilégio de Deus, é dom de Deus. Já pensaram? Se essas coisas mesmas, essas habilidades, essas capacidades técnicas, vocais, instrumentais, afinação de ouvido, etc., tudo isso fosse já exposto aí ao serviço do mundo, em bares, em boates, em rodas de samba, em lugares de bebedeira. Já pensaram? Oh Deus, como Tu és bom, como o Senhor nos chamou das trevas para a Tua luz, como o Senhor mesmo nos traz para o corpo de Cristo e faz com que o melhor do que Tu nos deste, os 12 talentos, possam ser postos ao Teu serviço. Deus, certo dia, diz assim, tem Isaías ali no ano em que morreu o rei Uzias. Deus, como se não soubesse, diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Só para dar chance para Isaías. Isaías, não, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu vou, Senhor. Se o Senhor me mandar ir, eu vou, eu irei, porque com o Senhor vale a pena. Medo, dúvida, mas eu vou, se o Senhor mandar. Seja essa a nossa atitude. Não nos esqueçamos, meus irmãos, há momentos na nossa vida que tem que parar para perguntar: Senhor, mostra-me a Tua verdade. Ó Espírito Santo de Deus, ilumina minha mente, porque eu não quero ser uma pedra de tropeço, Senhor, na vida de ninguém. Eu não quero ser alguém de que as pessoas chamem de fariseu, dizendo: olha, prega, fala a Bíblia, ó, mas vai ver a vida como está, ó, tá, né? Péssimo empregado, péssimo patrão, péssimo vizinho, péssimo marido, péssima esposa, péssimo pastor. Não. Ó Deus, tem compaixão de nós, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Abre o nosso entendimento, Senhor, e usa-nos para o louvor da Tua glória, como usaste o Teu servo Davi naquele dia. E sejamos humildes, meus irmãos, sabendo que Deus, que é santo, que é puro, pode nos usar. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Tem uma ilustração que eu achei que é interessante, era assim: um grupo de turistas ingleses visitava a casa onde o grande compositor Ludwig von Beethoven passou os últimos dias de vida. O guia, que era como que um apreciador de heróis, os levou a um aposento. Ali ergueu reverentemente uma coberta, dizendo: senhores e senhoras, este é o piano que pertenceu a Beethoven. Nesse instante, uma jovem do grupo de turistas se pôs diante do piano e começou a tocar uma sonata do grande compositor. O guia permaneceu sério e silencioso. Por fim, a jovem girou o tamborete, se levantou e disse: imagino que muitas das pessoas que visitam este lugar se orgulham de poderem tocar no piano de Beethoven. E aí ela ouviu algo muito grave. O guia disse: bom, senhorita, Paderewski, o grande Paderewski,
Paderewski, esteve aqui no verão passado. E alguns dos seus amigos insistiram com ele para que tocasse nesse piano. Mas ele lhes disse: não me sinto digno de sentar, de tocar no piano em que Beethoven tocou. Meus irmãos, se Deus nos deu a oportunidade de fazer as coisas certas, façamos. Mas que toda a honra e toda a glória seja sempre para Jesus, que, sendo o Rei dos Reis, veio até nós, morreu como se criminoso fosse, que, tendo toda a glória, foi humilhado até a morte de cruz, que, tendo toda a riqueza do mundo, nasceu em seu bercinho primeiro e foi uma manjedoura, que, quando foi sepultado, foi para um túmulo de Arimateia. Possamos olhar para Jesus, o nosso mestre, porque ele é, sem dúvida, o único digno de ser imitado, de ter as suas palmilhas ou seus passos palmilhados pisados por nós. Que o Senhor nos fortaleça, que nós não esqueçamos de, além de corrigir as coisas, também fazer a restrição daquilo que for devido, não só para ficarmos quites, mas para que o nome de Deus seja glorificado através do nosso bom testemunho. Em nome de Jesus. Amém.